eu não faço mais, não pela a minha identidade antiga, mas que eu fui renovado por uma nova identidade em Cristo Jesus. E é isso que o Pai espera, que a gente tenha uma nova identidade em Cristo Jesus, que eu possa transformar as vidas aí fora, através da minha vida, através da vida de cada um que aqui está, porque aquilo que a gente fazia antes, a gente não vem a praticar mais, porque foi nos dado um novo entendimento, e só através desse novo entendimento é onde eu posso encontrar uma nova paz, um novo estado de espírito, o espírito de paz, espírito de alegria, esse espírito qual o mundo não pode nos dar, que só Jesus, através da sua morte, nós devemos livre acesso ao Pai, e o Espírito Santo que está dentro de nós tem esta paz, e esta paz a gente quer transformar as pessoas que não têm paz neste mundo, e só nesse novo entendimento é onde a gente pode experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Antigamente eu não sabia qual era essa perfeita vontade que Deus tinha para a minha vida, mas no momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu pude experimentar essa perfeita vontade que Deus tinha na minha vida. E assim, irmãos, hoje o Espírito Santo quer renovar dia após dia o nosso entendimento, porque aquelas coisas que a gente praticava, a gente não vem a praticar mais, porque foi colocado em nós um novo entendimento. E essa é a vontade de Deus, que nós possamos ter um novo entendimento em Cristo Jesus. E só assim a gente vai descobrir qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Que nesta noite a gente possa fazer essa reflexão: Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Foi para isso que Jesus veio neste mundo, para nos mostrar qual é o caminho, a verdade e a vida. Porque aquele entendimento que eu tinha lá atrás, eu não conseguiria encontrar esse caminho, pois só através dessa transformação eu pude encontrar esse caminho, assim como meus irmãos também encontraram esse caminho. E só através desse caminho a gente vai saber qual é a vontade de Deus, que ela é perfeita, que ela é agradável. Que nesta noite possamos entregar os nossos pensamentos, possamos entregar as nossas vontades, o nosso coração para Deus, e só assim Ele quer nos transformar. Então o primeiro passo que tem que dar é nós, entregando tudo nas mãos dele, entregando a nossa vontade, entregando o nosso coração. Que nesta noite possamos ter esse entendimento: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Amém, meus irmãos? E nesta hora eu quero agradecer esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvem ao Senhor Jesus. E nesse momento vamos estar ouvindo os louvores com o nosso irmão Rodrigo. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus, irmãos, irmãs. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus, irmãos. Glória ao teu nome, Senhor.
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. É o Senhor. Na cidade. Alegria de toda a Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te, papai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Perdoa a nossa. Chegando um pouquinho do tempo de ferrugem. Bendito Jesus.
acordar? Eu não posso ficar sem tocar ela. Do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu mais quero, e o que eu mais quero é estar junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. Vem te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Não podes me usar como tu bem queres. A meu coração. Ora o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome, exaltado, Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Seguir-te é tudo que eu mais quero, e o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música vai. Vem te mostrar os meus maiores sonhos. Ora o teu nome, Jesus. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. A meu coração. Vem, meus filhos. Para me curar, para me ensinar Glória a Deus. o caminho que eu devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração.
Graça e paz, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Jesus. É bom revê-los. Depois de umas semaninhas, né? Deus nos proporcionou para ficar, descansar um pouco, né? Descansar um pouco na presença do Senhor Jesus. Isso é muito bom. Igual o louvor que o Rodrigo acabou de louvar. Tem que abrir o coração para que Deus venha agir nas nossas vidas. Amém. E Ele guiar nossos caminhos. Porque quando estamos na presença do Senhor Jesus, é Ele que guia nossas vidas aonde nós estivermos. Pode estar aqui, na sua casa, aonde você estiver, Deus que está guiando, irmãos. Não é porque você está passeando, está se divertindo um pouco, que você vai deixar Deus de lado. É aí que você tem que falar: Espírito Santo de Deus, vem comigo também. Amém. Vamos se divertir junto. Porque é Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que nos livra. Esse louvor, ele é muito impactante, porque é Ele que mostra o caminho que devo seguir. Amém. Quem é que mostra o caminho que devemos seguir? É Cristo, é Jesus Cristo. Aonde estivermos, temos que pedir: Senhor, guia meus passos, mostra o caminho que devemos seguir, porque é só com Ele, porque nós dependemos totalmente dele, irmãos. Por isso que nós estamos aqui hoje, alegres, na comunhão, junto com os irmãos. É uma alegria muito grande estar juntamente com os irmãos aqui. Minha família, graças a Deus, Deus cuidou, nos levou e nos trouxe na sua santa paz. Estarmos juntos com os irmãos é muito bom, é gracioso, é vitória, não tem palavras. Não tem palavras para expressar o que é estar juntamente com os irmãos. Nós estávamos lá, mas o nosso coração estava aqui, nossa mente estava aqui, mas Deus proporciona o melhor para nós, aonde nós estivermos, e Ele nos proporcionou, e hoje nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o nosso pastor Abner. Hoje ele vai ministrar para nós uma palavra que está no coração dele e vai falar muito aos corações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Bênção de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Graças te damos, Senhor. Vou ministrar uma palavra que Deus colocou muito clara no meu coração. Algo muito claro que Deus me colocou mesmo para estar compartilhando com os irmãos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então coloque a mão no seu coração e vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, eu fecho o meu coração para todas as mentiras e eu abro o meu coração para toda a verdade de Deus. Que o Senhor possa falar no meu espírito, no meu coração, no meu entendimento, que eu possa sair daqui edificado para a glória de Deus. Amém. Amém. Isso é muito importante. Glória a Deus. Eu estava aqui e Deus estava falando comigo durante o louvor, tanto que eu estava anotando durante o louvor as coisas que Deus estava falando comigo. Então eu anoto. Geralmente isso acontece durante o louvor comigo. E sabe, irmãos, um assunto muito simples que eu vou falar com vocês, mas vai ter algumas aplicações interessantíssimas para o seu dia a dia. Tá bom? Amém. Eu estou certíssimo no meu coração de que o que há de mais importante no Evangelho e na vida cristã, assim, para mim não resta dúvidas acerca desse assunto, é você aprender a andar em perfeito amor. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Todas as coisas vão passar. A fé vai passar. Os milagres um dia não serão mais necessários, principalmente na eternidade futura.
Você vai que curar Deus no trono dele? É isso. Vai precisar de uma dor nas costas, ele pode orar por mim, não vai acontecer isso. Entendeu? Mas tem uma coisa que vai permanecer para toda a eternidade. E vai ser o amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse é um assunto muito poderoso. Primeiro porque a marca de um discípulo de Cristo é andar em perfeito amor. Então, a primeira coisa que o apóstolo vai nos dizer, o apóstolo João, aqui em 1 João capítulo 2, no versículo 6, ele vai dizer assim, 1 João 2,6: aquele que diz estar nele, em quem? Em Cristo, sim ou não? Deve andar como ele andou. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, esse é um texto que nos deixa claro como Deus quer que nós andemos. Como que eu ando? Primeira coisa, Jesus foi um homem que andou por fé. Sim ou não? Jesus pegou, falou com a gente, nos mostrou a maneira de como agir, de como andar por fé. Existem diversas passagens sobre fé. Eu falo muito sobre fé, hoje não é o assunto. Acho que é o assunto que eu mais prego sobre fé. Por quê? Porque sem fé é o quê? Simples. Então, é um assunto que você precisa estar craque mesmo nele. Por quê? Porque senão você não tem como agradar a Deus. Agora veja, quando nós vamos para o amor de Deus, quando nós estamos falando de andar como ele andou, nós estamos também falando de andar em fé. E não tem como você experimentar o amor de Deus sem que primeiro você creia neste amor e creia em Deus. Você pode até ser impactado pelo amor de Deus através de um canal, através de uma vida, mas para você manifestar este amor é necessário que primeiro você venha crer. Sim ou não? Glória a Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Ele diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Acho que a maneira mais simples de nós analisarmos a vida cristã são pessoas que seguem Jesus, que seguem Cristo, que seguem a sua forma de andar, a sua forma de agir, tudo. Sim ou não? Amém. O nosso alvo é Cristo. Glória a Deus. A maneira de ele amar, a maneira de ele andar, a maneira, o conjunto de crenças que ele possuía para ter sido vitorioso. Sim ou não? Sim. Então, o texto está dizendo o seguinte, que ele nos deixou exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, os seus passos. Verso 22. E agora ele vai descrever esses passos. O qual não cometeu pecado. Primeiro ponto, Jesus provou que é possível um homem viver sem pecado. Ele venceu uma barreira. O Velho Testamento diz, lá em Eclesiastes, Salomão vai dizer assim: não há homem justo que viva sobre a terra e que nunca peque. Aí Jesus falou, com uma ressalva. Glória a Deus. Com uma ressalva. Eis-me aqui. Glória a Deus. Então Jesus está
o qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, não cometeu engano equívoco com a sua boca. Segundo ponto, uma vida de vitória contra o pecado, ela é seguida da vida de uma pessoa que doma a sua língua. Se você não domar a sua língua, você nunca vai ter uma vida de vitória contra o pecado. Por que você acha que de tudo que Jesus viveu, ele faz questão de evidenciar nesse versículo bíblico que na sua boca não se achou engano? Ele podia dar qualquer outra característica. Ele falou que Jesus viveu e nunca pecou, e depois ele fala, nem na sua boca se achou engano. Ele faz questão de evidenciar que a sua boca e aquilo que você pronuncia com a sua boca tem grande influência na maneira com que você vai viver. A primeira coisa que você deve analisar no seu dia a dia é como está a sua boca. Se você quiser viver uma vida de vitória, ou se você quiser se apropriar de todas as chaves e de todas as coisas que Cristo deixou para você, e se você quiser seguir os seus passos, que Deus não vai colocar uma arma na sua cabeça para te obrigar a fazer isso. Você é livre. Mas ele diz, nem na sua boca se achou engano. Verso 23. Pois ele, quando o injuriavam, não injuriavam. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, às vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias, pela nossa própria. Jesus fazia isso. Ele sempre entregava àquele que ele sabe que julga justamente. Amém. Glória a Deus. Quando nós estamos tomados pela nossa própria razão, e pela nossa própria força, e pela nossa própria justiça, muitas vezes nós atropelamos a de Deus. Para não dizer, em sua maioria das vezes. A não ser que você seja uma pessoa tão experimentada em Cristo, que a diferença da sua justiça e da dele não exista mais. Então a sua reação natural da sua própria justiça e a justiça de Deus. E você está acostumado a andar em perfeito amor de Deus. Não existe nem a necessidade de você consultá-lo, porque você já está em perfeito amor. Então, o texto é claro. Ele vai dizer que ele entregava aquele que julga justamente. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, não precipitado em falar. Pode perceber que às vezes você se precipita em falar as coisas, você comete os maiores erros da sua vida. Interessante que Salomão, em Provérbios, em Eclesiastes, ele fala que aquele que se precipita na boca, ele fala que esse também é um tolo. E ele vai continuar dizendo assim: tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não interessa o quão indignado você está. A indignação é uma coisa, mas não interessa o quão irado você está. Você não opera a justiça de Deus por meio da sua ira. O interessante é que
evidenciado em alguns versículos que nós lemos aqui, acerca aqui em 1 Pedro capítulo 2, ele diz que Jesus entregava aquele que julga justamente, verso 24, ele faz questão de repetir o que foi escrito em Isaías 53, sobre a profecia messiânica, dizendo que ele levou ele mesmo em seu corpo, verso 24, 2:24 de 1 Pedro, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Glória a Deus. Então o Evangelho, ele está muito envolvido por essa palavra. Por quê? Porque o Evangelho é seguir as pisadas de Cristo. E Cristo, ele vem e revela uma nova maneira de amar. Essa nova maneira de amar não era conhecida do povo de Israel. As pessoas ficaram escandalizadas com Jesus. O próprio amor pregado pela lei não era o amor expresso na pessoa de Jesus. E além, ia muito além daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver. E Jesus, ele fala, bom, tem uma marca para todos aqueles que forem meus discípulos. Por quê? Nem todo seguidor de Cristo é um discípulo de Cristo, sim ou não? Tem pessoas que seguem Jesus porque é legal, ou talvez porque eu possa receber algum benefício, ou talvez porque eu queira algo. Nem todos seguem a Jesus porque de fato resolveram entregar tudo que eles têm para seguir integralmente a Cristo como sendo seu Senhor absoluto. E o interessante é que isso é apresentado no Evangelho. Em um determinado momento, em Lucas capítulo 14, no versículo 25, em que está escrito assim: ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão. Você imagina aquela multidão vindo atrás de Jesus. Jesus caminhando. Bom, o homem multiplicou pães e peixes, uma multidão inteira. Então, se eu seguir ele, eu vou passar fome. Ele andou sobre o mar. Uau! Quero ver esse sinal também. Então, virou moda seguir quem? Jesus. Jesus chega em João capítulo 6 e fala: ó, vocês estão me seguindo, não porque vocês viram e creram, mas porque vocês comeram pão e saciaram. Ele chega, isso é um pouco duro, né? Mas ele fala a verdade. Olha aqui em Lucas 25, 14, 25, ele diz: olha, iam com ele grande multidão. E voltando-se, disse-lhes, ele volta, vê aquela multidão e dirige-lhes a palavra, dizendo: se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meu Deus, é bom. Porque, você percebe, geralmente isso acontece com os pais e as mães. Primeiro, quando nós somos adolescentes, como diz lá em Eclesiastes, a adolescência é vaidade, diz Salomão, e eu concordo com ele. Na adolescência, a vaidade impera. Eu lembro quando eu tinha lá meus 14 anos, eu fazia ginástica. Bobagem. O cara fez esteira. Idiotice. Mas é a adolescência. Talvez, às vezes a gente olha para trás e fala: não tinha ter pulado a adolescência, né?
vivi aquele período da minha vida. A gente fica até com vergonha, mas fazer o quê? E aí ele diz que a adolescência é vaidade. Aí a pessoa amadurece um pouco, tem o filho. Antes ele servia o próprio ego dele, né? Agora ele transfere para quem? O filho. Então, ele até releva algumas ofensas que vêm para ele. E se acontecer alguma coisa com o filho, ele virá ateu também. O Deus, antes Deus era o ego dele, agora o ego se transportou para quem? Se acontecer qualquer coisa com o filho, deixa ele crer em Deus. Então veja, Jesus está falando o seguinte, que o desapego mesmo, e você entregar para Deus tudo. Glória a Deus. A sua esposa. Não, mas eu sou quem melhor cuido da minha esposa. Jesus está dizendo, não, sou eu. Glória. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus está dizendo. Eu te emprestei ela. Eu não te dei. E é durante um período curto, enquanto existe céu e terra. E quando acabar, na eternidade não haverá casamento, disse Jesus. Os filhos deste mundo casam-se e dão sem casamento. Mas aqueles que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, terão de casar e nem ser dados em casamento, porque são iguais aos anjos, sendo filhos de Deus e filhos da ressurreição. Isto é, na eternidade não há carne. E se não há carne, não há casamento. Amém. Glória a Deus. Mas existe um casamento. O quê? A união de Cristo e esse casamento é eterno. Amém. Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui algo natural. Pai, mãe, mulher, filhos. Deus falou, se você não entregar tudo isso, não colocar aos meus pés, e isso não é algo que alguém pode fingir que está fazendo isso, mas não fazer de coração. Acho que o pastor falou que isso é sinônimo de, agora eu vou fingir que eu entreguei tudo. Você não tem que provar nada para mim, porque eu não quero nenhuma prova de nada, eu não sou fiscal da vida dele. Jesus disse para a mulher samaritana, e a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu não consigo enxergar seu espírito. Eu não sei como é que sabe, não tem como saber o que está acontecendo no seu coração, a não ser que o Espírito Santo tem remédio. De vez em quando acontece, né? O pessoal tem até medo de profeta. Aí ele fala o seguinte, verso 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sem compreender também que uma hora você leva a cruz e você é sepultado. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer claramente, já estou crucificado. Bom, se ele estava crucificado, tinha como ele estar carregando a cruz ao mesmo tempo? Então tem uma hora que você não vai levar a cruz para a vida inteira. Você leva a cruz até o lugar da morte. O que acontecia? Você pegava a cruz, colocava nas costas e levava até o lugar onde você ia ser crucificado. Depois você colocava lá e era crucificado. Então se você passou pelas águas do batismo, você morreu com Cristo. Então você foi unido com Cristo na semelhança da sua morte. Romanos capítulo 6. O que significa que você está crucificado com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:24, vai dizer, aqueles que são de Cristo crucificaram. Ele não fala crucificaram. Crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Quer dizer, já é uma coisa que aconteceu. Então não tem lógica você tem que se converter e ser batizado todo dia, para crucificar todo dia. Isso é uma baita de uma loucura, uma heresia, inclusive. Seria expor Cristo ao vitupério de Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10. Mas ele vai dizer o seguinte, não se assenta primeiro. Então ele fala o seguinte, qualquer que não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro fazendo a conta dos gastos para ver se tem como acabar? Para
pelejar contra outro reino se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda de longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Nem todos são discípulos de Cristo. Tem um missionário amigo meu que ele morreu. E eu só sei que da experiência que ele teve, que ele ressuscitou, tá? Senão eu não teria como saber do que ele tinha para contar. Mas ele ressuscitou. E ele teve uma experiência com Jesus quando ele esteve no céu. E Jesus falou com ele. Ele falou: você sabe uma das coisas que mais dói no meu coração? Ele falou: o quê? Porque apenas 10% dos meus filhos sobre a terra são verdadeiramente meus discípulos. Isto é, em cada 10 cristãos que você vê, existe a probabilidade de um ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. E Jesus deixa claro aqui: Jesus não está dando contornos. Ele é claro. Por quê? E a gente fala: quem ama Jesus? Todo mundo levanta a mão. Mas aí você vai olhar em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora veja, você pode ser um seguidor de Jesus, um admirador de Jesus até o fim da sua vida, sem nunca decidir se tornar um discípulo de Cristo, porque você está apegado demais ao que te rodeia. Mas você pode fazer a diferença e ser um discípulo. Veja, existe uma marca característica dos discípulos de Cristo. Número 1, a renúncia total. Tudo quanto possui. Está dizendo aqui. Nada mais assim. Tudo é de Cristo. E Cristo sabe que se Ele falar com você, você não vai titubear. Se Ele pedir para você morrer, você vai morrer. Se Ele pedir o seu dinheiro, Ele sabe que Ele vai contar que o seu dinheiro não é seu, é dele. Se Ele pedir qualquer coisa, já é dele antes dele pedir. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo às vezes os cristãos falarem sobre o preço, né? Tem que pagar o preço. O preço. Deixa eu dizer, se você tem uma vida cristã de pagar preços cotidianos, você só paga o preço por aquilo que você ainda não entregou. Se você já entregou, não tem preço, você paga. Tem um missionário que eu conheço, uma vez ele estava conversando com Deus. Eu sei que a experiência que ele teve é um pouco, pode ser confundida aí com algumas heresias, eu não quero levar ninguém a esse tipo de situação, mas ele teve essa experiência. Ele estava orando de madrugada, falando com Deus, e de repente teve uma visão de um homem se materializou na frente dele, um homem velho. Ele olhou para o cara: quem é você? Sou Abraão. O que você está fazendo aqui? Deus me enviou. Pode responder o que você quiser. Aí ele falou: o que é que você entregou com tanta facilidade, Isaac? Ele falou: é simples. Porque antes daquele momento eu já tinha entregado tudo. Glória a Deus. Interessante essa época. Uma vida cristã dentro da qual você já entregou absolutamente tudo, não é uma vida cristã dentro da qual você vai se
Você pode ver o que acontece aqui em João capítulo 21. É uma passagem conhecidíssima, porque Jesus aparece para Pedro e fala 3 vezes para ele: Pedro, você me ama? E na terceira vez ele se entristece, porque ele também negou quantas vezes? E Jesus perguntou 3 vezes. E isso entristeceu um pouco o coração de Pedro. Ele falou: mas Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas quando passa esse momento, Jesus disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Verso 16 do capítulo 21. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, verso 17: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me. Ele disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 18, veja o verso 18. Na verdade te digo, que quando eras menino, quando eras moço, te vestias ou te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, fazia sua própria vontade, decidia o que você queria, e andava pelos seus próprios caminhos. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, não é assim? As preposições? Eles indica o quê? Condição. Mas, quando já fores velho, maduro, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres ir. Eu quero que você entenda uma coisa da diferença entre a maturidade e a infância. A criança, ela sempre quer ser o quê? Servida. A criança nasce reclamando porque quer ser servida. Se ela fica com fome, ela pede por favor ou ela chora? Esgoela. E conforme ela vai ganhando consciência e razão, ela começa a aprender. Filhinho, você pede por favor, senão ela me dá. É assim, né? Quer mandar no pai. Ela quer mandar. Calma. Não é assim não. Pede por favor, pede. Então pede. Tem que ensinar. Para começar a pedir correto. Mas uma das características da criança é sempre ser servida. Quando a criança amadurece, ganha uma certa maturidade e começa a ter que cuidar da própria vida, trabalhar, ter seus próprios filhos, ele começa a aprender a servir. Quando você vê uma mãe experimentada, você já sabe que aquela mãe ela já esqueceu-se de si mesma, de tanto servir aos filhos. Ele não pensa mais nisso. Você precisar dar o melhor pedaço de bolo do filho. Você precisa deixar de comprar uma coisa para ela porque está faltando, filho, ela deixa como filho. E assim também o pai. Estou falando de pessoas normais, não de psicopatas, tá bom? Tem muito hoje em dia. Agora veja, uma pessoa não cristã normal faz isso. Eu não estou dizendo uma pessoa cheia de Deus, com amor incondicional de Deus, que é arrebatada todo dia, não. Uma pessoa normal é assim. Até um bandinho aqui, as bocas aqui, que você for conversar, o cara quer o bem para os filhos dele, queria dele. Sim ou não? Então não precisa ser bom para isso. É o mínimo de consciência que você precisa ter. Agora veja. Quando Jesus fala para Pedro que ele seria cingido por outro, quer dizer, o Espírito Santo vai te dar uma direção. E essa direção não vai ser de acordo com aquilo que você quer. Ele já está mostrando um caminho que sai da infância e demonstra maturidade. E no verso 19 ele diz, quando ele fala, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir, verso 19, ele disse isto
havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: segue-me. Então Jesus claramente ressuscita, aparece para ele e fala: Pedro, sabe qual vai ser o seu fim? Você vai ser martirizado para a glória de Deus. Segue-me. E Pedro disse: pois não. Glória a Deus. E Pedro, de fato, foi morto, crucificado. Só que quando ele ia morrer crucificado, mas coloca de ponta cabeça, porque eu neguei Jesus 3 vezes, não sou digno de morrer crucificado de pé. Só que crucificação de ponta da cabeça dói até mais, né? É pior. E aí crucificaram Pedro de ponta cabeça. Foi assim a morte dele. Agora veja, você percebe a característica de um discípulo em Pedro a partir do momento em que ele está disposto a obedecer de forma inexorável e inquestionável qualquer ordem que o Senhor der a ele. Porém, o que motiva isto não é o medo. Porque existe uma segunda característica do discípulo de Cristo, que não é só o desprendimento e a renúncia absoluta, é o amor. O motivo da renúncia completa é o amor. E é por isso que Jesus vai dizer claramente em João capítulo 14, no versículo 35, o seguinte: João 14, 35, João 13, 35, desculpa. Jesus diz claramente: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Uau! Jesus está falando: nisto conhecerão todos. O mundo inteiro vai saber que existe um discípulo de Cristo naquele lugar quando? Então Jesus está falando categoricamente, ele está definindo uma característica inexorável de um discípulo de Cristo. Fala: é nisso que todo mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Qual? Se vos amardes uns aos outros. O amor é a característica principal de um discípulo de Cristo. Amém. Aí o namorado chega para a namorada e fala: mas o pastor falou de amor, vamos se esfregar, não tem nada a ver com isso. É. Se sexo fosse amor, haveria separação de casais? Casais casam exatamente, eles estão fazendo o quê? Sexo. Se casam, vai ter uma separação. Se o sexo fosse sinônimo do amor incondicional de Deus, não haveria divórcio. Pessoas que não se amam também fazem sexo, no caso da prostituição. Pessoas que não amam fazem sexo, no caso dos estupradores. Agora veja, se o sexo de fato ele não é sinônimo de amor, não estou dizendo que duas pessoas que se amam também não podem vir a fazer sexo. Se casam, que se amam, sim, duas pessoas que têm um amor também podem fazer sexo, não significa que não fazem. Mas não que necessariamente o sexo seja sinônimo de amor, principalmente o de Deus. Agora veja, o amor de Deus é uma característica principal, é a característica principal de um discípulo de Cristo. Portanto, não existe nada mais importante a se ensinar do que ter
esse irmão aqui tem um ministério. Quem já escutou isso? Aí você fala, qual que é o seu ministério? Fala, meu ministério? Ministério do louvor. Qual que é o seu ministério? Ministério. Quem já ouviu falar de ministério? Hã? Todo mundo aqui, né? Ministério. Você já sabe o que é ministério? Na Bíblia? Vou mostrar para vocês. Eu vou desmistificar aquilo que você enxerga como ministério hoje. Interessante. Por quê? Interessante. Primeira coisa que eu gostaria de ler para vocês é Mateus capítulo 20, versículo 25. Jesus fala assim: então Jesus, chamando-os, disse. Quem? Chamou os discípulos. Por quê? Porque houve um momento de contenda entre eles, que a turma estava querendo ver quem que era mais bonitinho. Entendeu? A turma estava querendo saber quem que era mais legalzinho e tal. Beleza. Um dos discípulos, a mamãezinha, pediu para a mamãezinha, Tiago e João, falou: mamãe, você pode pedir para Jesus um lugarzinho especial para a gente no reino? Eu tenho certeza que a senhora, sim, com o seu carisma, a senhora consegue, Jesus. Aí a mamãezinha chega lá e fala assim: Jesus, eu posso te pedir uma coisa? Aí os discípulos ficam por raiva. Olha aqui, ó. Versículo 22. Ó, verso 20. Mateus 20, 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Olha que pedido fantástico dessa mamãe. E ele disse: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no reino. Nossa, que fantástico, né? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ser batizado com o batismo com que sou batizado? Claro que Jesus se referia ao batismo que se avizinhava, que era o batismo da morte, e que era beber do cálice que era a morte na cruz por nós. Dizem que e aí eles disseram: podemos! Olha só, nem sabia o que estavam dizendo. Eles acharam que era tudo uma coisa fantástica. Verso 23. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice. Todos os discípulos de Jesus foram martirizados. Não teve um que não tenha sido. Paulo foi decapitado. Ele veio depois para substituir Judas, muito embora tenham dito, né? Tinha um substituto lá que a turma tirou o Joaquim Pô para ver se saía, né? Colocaram ele lá, mas na verdade Paulo diz que ele é o apóstolo, né? Mas a questão é a seguinte: ele diz assim: na verdade, e diz-lhe ele: não bebereis na verdade o cálice, sereis batizados, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Os antigos cristãos, todos falavam do batismo de sangue, que é a maior honra que um cristão pode ter sobre a face da terra, que é o batismo. Pelo nome de Jesus. Então, as pessoas que eram martirizadas por Jesus eram as pessoas eram as maiores referências dos cristãos. A ponto de que Orígenes, quando tinha 9 anos de idade, os soldados romanos entraram na casa de seu pai para levá-lo, porque ele era um cristão. Quando estava sendo arrastado para fora de casa, Orígenes falou: pai! E o pai olhou e falou: o que foi? Não vai dar escândalo, hein? Nem vai se acovardar. Você está morrendo por Cristo. Olha aí. Hoje as crianças de 9 anos estão tudo no videogame. As referências deles eram o Hulk,
E a culpa não é da tecnologia. E a culpa não é do celular. E a culpa não é da televisão. E a culpa não é do século XXI. A culpa são dos pais. Verso 24. Não, verso... ele fala o seguinte: com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dado, mas é para aquele para quem o meu Pai o tem preparado. Quer dizer que um dia isso haverá. Isso vai acontecer. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 10. Não é possível que esses caras estão tentando cavar um espacinho usando a mãe. Fica com raiva. Motivo de competição entre eles. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos reis e dos povos ou dos gentios são eles que os governados, dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal, aquele que vos serve. Glória a Deus. Amém. Numa empresa, o maior é quem? É quem manda, não quem serve. Mas na igreja não é assim. Glória. Numa república democrática, em qualquer lugar do mundo, o maior é o que manda, que ordena, que executa. Os presidentes, os primeiros ministros. E ele diz: seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. A palavra grega utilizada por Jesus aqui é a seguinte: o Filho do Homem não veio para receber diaconia, mas para ser diácono, isto é, para servir. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A maior marca de um cristão é o servir. E Jesus veio para servir, não para ser servido. Eu vejo que é um verdadeiro absurdo quando tem muitas pessoas dentro da igreja que querem ser servidas. Não tem lógica no negócio disso. Um quer brigar com o outro, que quer ser mais servido que o outro. Devia ser exatamente o contrário. Agora veja, eu não vou ter tempo de falar de todos os versículos, mas praticamente todos os versículos bíblicos que falam a palavra ministério, com exceção de Hebreus capítulo 8, versículo 6, que Jesus alcançou tanto mais excelente ministério, quanto alcançou ele tanto mais excelente ministério, mediador de uma melhor aliança firmada sobre melhores promessas, e alguns textos do começo do Novo Testamento falando do ministério do sacerdote ou do sumo sacerdote, que a palavra usada ali no grego é liturgia. Isto é, o ministério nada mais nada menos era do que a liturgia religiosa que aquele sacerdote empenhava. Porém, se você for para Efésios, que nós teremos o aperfeiçoamento do ministério, você vai, eu vou pegar aqui uns exemplos, eu fiz até uma nota de rodapé aqui. Então você vai ter aqui 2 Timóteo 4,11, somente Lucas que está comigo toma conta do Marcos, trazei-o, pois me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4,5, tu porém se é sóbrio, todas as coisas suportam as aflições, faz um trabalho como evangelista e cumpre bem o teu
ministério. 2 Timóteo 1,12. 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Colossenses 4,17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Irmãos, tem muitos textos, tá? Eu não vou ler todos, porque nós já estamos estourando o tempo. Todos os versículos traduzidos para ministério referem-se à palavra grega diaconia. Servir. Todos. Com exceção daqueles 3, né? Tem um lá do sacerdote no começo e tem o de Hebreus 8,6. O resto é tudo diaconia. Ou diaconal. Servir. Interessante que São Crisóstomo, que era o santo caminhoneiro, é esse? São Cristóvão ou São Crisóstomo? Eu não me lembro de cabeça. Depois eu tenho que verificar. E ele se converteu na antiga Roma. Ele era um soldado treinado para a guerra, só para tirar a vida das pessoas. Ponto. Ele era um soldado de elite. Ele se converteu a Cristo. Teve um pacto. E a primeira coisa que ele foi correr atrás do discípulo, porque como ele era um soldado de elite disciplinadíssimo, ele queria saber como que ele fazia para ser o melhor cristão sobre a face da terra. Porque ele era um dos melhores soldados. Então ele também queria saber qual disciplina ele deveria aplicar para chegar a tal. E ele encontrou os discípulos de Cristo. Falou: o que eu preciso fazer para ser o maior cristão sobre a face da terra? E aí o discípulo de Cristo olhou para ele e falou: Silvio, continua igual. Ele falou: meu Deus do céu, por que eu vou servir? Eu só sei daí matar na pescoço, dá tudo. Aí ele viu que tinha um rio, e as pessoas que passavam por aquele rio, quando atravessavam, se afogavam, muitas delas eram levadas para a correnteza. E como ele era extremamente forte, ele ia, pegava as pessoas, o seu forte braço e atravessava elas. Para evitar dessas pessoas morrerem. Porque foi o único ambiente que ele encontrou prontamente, dentro do qual ele poderia servir. E com excelência. Então veja, o evangelho é muito simples. Por quê? Porque em primeiro lugar, o servir está muito ligado com o amor. E Jesus, sendo o Senhor dos Senhores, veio para servir. E o interessante é que Jesus, em certo momento, ele diz: não é maior o servo do que o seu Senhor. Mas, se o servo for extremamente bom, ele pode talvez ser como o seu Senhor. Quando depois Jesus lavar os pés de seus discípulos, ele falou: se eu, que sou o vosso Senhor, vos fiz isso, quanto mais vós não deveis lavar os pés uns dos outros. A pergunta que sempre para é: porventura seremos superiores ao Senhor Jesus? Bom, se você se julga assim, não sei o que você está fazendo aqui, né? Você tem que abrir a sua igreja e o nome e a placa vai ter que dizer assim: olha, Jesus precisa reencarnar para se converter aqui, que eu sou bom demais, né? Então veja, o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, verso 14, ele diz assim: e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo de perfeição.
pode fazer você ser perfeito. Você sabe o que é interessante? Em Mateus capítulo 5, Jesus pega e fala: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, que a sua chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes apenas os que vos amam, que mérito tereis? Porque se cumprimentardes apenas os que vos cumprimentam, que mérito tereis? É difícil para o Adler amar o Rodrigo? Não, sabe por quê? Porque ele ama. Qual o mérito de eu amar uma pessoa que me ama? Nenhum. É uma coisa de sobrenatural. Você ama uma pessoa que ama irmão? Nossa, a mãe ama o filho. O que foi o caso? Tem que ser canonizado. Não existe isso. Não existe isso. Então, Jesus ele não termina aí. Ele termina no versículo 48 dizendo: sede, pois, vós perfeitos. Mateus 5:48. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas ele acabou de descrever o amor. Então ele está dizendo o seguinte: amar como o Pai ama é ser perfeito como o Pai é perfeito. Porque o Pai é perfeito porque Ele é amor. Amém. E o amor não folga com a injustiça. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. O amor não suspeita mal. O amor não se vangloria. O amor não busca os seus próprios interesses. Porque no amor não cabe o egoísmo. A palavra ego em grego é eu. É o ismo do eu, o egoísmo. Ou o ista do eu, né? O egoísta é o eu no centro. Não há espaço para o egoísmo dentro de uma vida que se caminha em verdadeiro amor. Hoje mesmo eu estava conversando com o Edson. Estava tendo uma conversa muito profunda no almoço. Eu, o Edson e o Neizinho. Vamos almoçar juntos. Sentamos na mesa e a conversa vai e vem. E vamos lá, conversa. E a conversa era gostosa. E a gente foi conversando e começamos a entrar nesses assuntos. E eu falei para eles que uma das coisas que me entristece é que a maior parte dos cristãos sobre a face da terra, eles obrigam as suas comunidades a ofertarem e a darem materialmente pelo medo de serem amaldiçoados. E que eles não querem deixar com que as pessoas deixem de se sentir ameaçadas, porque eles acham que se as pessoas não se sentirem mais ameaçadas por essa ameaça, elas não vão mais ajudar. E que o único motivo que eu acredito ser o motivo pelo qual as pessoas
sobrenatural? Jesus vai dizer para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Sim ou não? Deus é Espírito, porque é sobrenatural. Tudo o que acontece dentro do reino de Deus é o quê? Sobrenatural. O agir natural de Deus é sobrenatural. Então, o que é natural para Deus, para nós é o quê? Agora, você ficaria muito assustado se alguém comesse e fosse no banheiro? Por quê? Porque isso é uma coisa para Deus. Quando um morto ressuscita, Deus fica assustado? Por quê? Porque isso para ele é o quê? Natural. O que para nós é sobrenatural, para Deus é absolutamente natural. Deus, ele não fica assustado quando acontece um milagre, porque a existência de Deus, como o reino de Deus, tudo é sobrenatural. Não há nada no reino de Deus que não seja sobrenatural. O amor de Deus é sobrenatural. O poder de Deus é sobrenatural. A glória de Deus é sobrenatural. O agir de Deus é sobrenatural. Todas essas coisas são sobrenaturais. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Então a quantidade de conhecimento que você tem não vai impressioná-lo. Se você utilizar acessar um pouco da natureza de Deus pela fé e materializar algum milagre aqui na terra, isso não é uma coisa fantástica. Isso não vai fazer com que Deus fique assustado. Deus, ele não fica impressionado com a quantidade de milagres que você viveu. Eu não estou dizendo que esses milagres não sejam importantes na sua vida. Eu não estou dizendo que Deus não opere milagres e não vai continuar operando milagres. Vai! Mas isso não é algo que faça com que Deus fique assustado. Mas o texto é claro, ele vai dizer: existe a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas o meu ministério, a sua diaconia, parabéns. Que bom que você é diácono. Esse é o maior status que existe. Glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Então quando ele fala, e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para completar o homem, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Uma coisa. Qual que é o objetivo de Deus? Para o aperfeiçoamento do ministério, para o aperfeiçoamento da diaconia. As maiores pessoas de Deus que eu conheci não eram as que mais tinham conhecimento. Eram as que mais serviam. Esses dias eu estou cuidando da minha avó nos últimos estágios dela. Ela não anda mais, ela não está mais com um pensamento muito linear, a vovó externa. Tem que carregar ela no colo, vai levar ela no banho, tem que trocar a fraldinha dela. E ela me deixou fortíssimas referências de uma vida cristã. Por quê? Porque ela nunca deixou de amar. E quando você trazia uma pessoa horrível para ela, todo mundo cheio de velhas contra aquela pessoa, a pessoa às vezes era ruim mesmo. Eu consegui achar uma virtude na pessoa. Eu só falava da virtude. Todo mundo gostava de ficar perto dela, porque ela só conseguia enxergar a virtude em todos. Meu avô lá, ele costumava contar a história, né, de um filósofo que fazia o exercício só ver a virtude em todos, em tudo. E aí um dia falou, vamos pregar uma peça desse filósofo, só vê virtude em todo mundo, pega aquele cachorro ali, todo sarmento, leproso, caindo dos pedaços, levar e vamos pedir para ele ver a virtude do cachorro. Levar o cachorro, é difícil assim,
15 metros de distância, ele sentiu um burro. Trouxeram para ele, e aí? O que você acha dessa porcaria do cross, cheio de bicho? Que vai morrer 3 dias? Mais magro do que? Ele falou, que bonitos dentes. Tão branquinhos. Veja! E a minha avó sempre foi assim. Eu chegava lá e ela, ai filhinho, sempre serviu. Nunca demonstrou obediência. Nunca. Sempre serviu. Nunca se envolveu em nenhuma coisa. Nunca fez fofoca em ninguém, nunca falou mal de ninguém. Você passa pelas pessoas que passaram pela vida de amor que nunca tenha sido marcado negativamente. Todos falam a mesma coisa. É uma referência com o amor de Deus. Glória a Jesus. A única coisa que eu posso fazer nesses últimos dias dela é poder carregar ela e a honra de poder ser filha. Aí eu coloco ela na caminha, cubro ela, falo, vó, sabia que eu agradeço a Deus todos os dias por ser a melhor vó que eu poderia ter. Então, graças a Deus que eu não poderia ter uma avó melhor do que a sua. Te agradeço por todas as vezes que você me carrega no colo, que a senhora orou por mim. Por quê? São referências. Referências do amor de Deus. Então, meus queridos e amados, o vínculo da perfeição está onde? A ciência vai passar. Os mistérios serão desvendados como uma cortina que se abre no momento em que você piscar os olhos, né? Porque a morte é um piscar de olhos. Você fecha, já está lá. Não, calma aí. Passou 1 trilhão de anos? Já estamos no juízo final? Assim, não viu o tempo passar? O que aconteceu uma vez para você? Dormir assim, quando você acorda, calma aí, já passou 8 horas? Já passou 10 horas? Você não viu o tempo? Você está fora do tempo e do espaço. Assim, piscar de olhos. Puxa, todos os mistérios, toda a ciência, todas as coisas estão aqui. E o que para, e o que permanece é o amor. Uma vida de renúncia, uma vida com Cristo radical, discípulos radicais de Cristo, que vivem em perfeito amor, são pessoas que foram transformadas radicalmente pelo amor de Deus e que andam em perfeito amor e que estão dispostas a darem a vida uns pelos outros. Então, meus queridos e amados, eu vi tantos textos aqui sobre o ministério, e todo mundo fala do ministério. O ministério é esse, o ministério é aquele, e todos os ministérios que tudo serviu. Até mesmo o ministério da morte, gravado com letras de pedras, lembra lá em 2 Coríntios 3? Pois é, a diaconia gravada da morte, gravada com letras de pedras. O que você escolhe? Eu quero orar para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar com você. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, creio nas tuas promessas, e o Senhor disse que o teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria em toda a verdade. E nós queremos que o Senhor nos guie e nos ensine a andar em perfeito amor. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, tirando todos os impedimentos, todos os empecilhos,
Amém, irmãos? O irmão me lembrou aqui. Os irmãos que quiserem deixar uma ofertinha aqui. Glória a Jesus. Bom, eu acho que